baseado de dois pontos de vista. Um é o ponto de vista do indivíduo mesmo, do cientista, olhando qual é o contexto do plano de carreira dele dentro da sociedade, com contexto de crise, etc. Mas também, e é isso que eu gostaria que a gente olhasse, do ponto de vista coletivo, né? De olhar a formação científica de um jeito mais abrangente, de pensar na formação do cientista também para espaços de discussão e para espaços de decisão. A gente precisa de olhar as possibilidades de carreira, né, dos cientistas, não como um limite rígido entre na academia e fora da academia, mas como uma formação científica que permite a nós, como cientistas, atuarmos em diferentes setores da sociedade. Então, por exemplo, eu não vim aqui para advogar pró-sair da ciência e também não é o papo de vamos todos tomar para si a responsabilidade sobre as nossas carreiras. É as duas coisas. Eu gostaria muito de aproveitar para a gente pensar um pouco como a gente vai rever a formação científica a longo prazo. E não só no desespero individual de estar passando por crise. Crises, elas passam, vamos dizer assim. É um desafio, mas tem também o lucro de... Não lucro, mas assim, tem o fato de... aquele componente de criatividade. No desespero a gente tem ideias e também se compromete com ações mais ousadas que, em geral, se não tivesse crise, não faríamos. Então, aproveitar para pensar nisso, nessa direção. Dito isso, o que eu vou apresentar para vocês hoje tem três partes. Uma é exatamente essa questão do contexto do que é quarta revolução industrial, do que isso significa em termos de carreira e emprego. Vou mostrar algumas tendências para as próximas décadas, indicadores do que está da direção disso. E depois eu discutir um pouco com vocês essa questão de formação científica, de desconstruir um pouco essa noção de carreira que a gente tem mais formal e mais linear. Ok. Bom, então vou começar falando sobre o contexto das revoluções industriais e eu queria focar em três características principais que a gente vai ver. Uma é a velocidade das mudanças. Quão rápido elas aconteceram e quão rápido elas estão acontecendo, para a gente entender por que a quarta revolução industrial é tão diferente das outras três e por que ao mesmo tempo ela é chamada de quarta e não mais da terceira, né? Isso também vai ter questões sobre o escopo, como os avanços da tecnologia estão modificando mais rápido e mais áreas ao mesmo tempo também. Né? E também a questão do impacto disso. Então, eu não sei se eu fico aqui, né, que eu não fico aqui de ninguém, mas eu não sei. Fico? Não. Ok, bom. Beleza. Tá preocupada, tipo assim, tá filmando? Você pode ficar um pouco, dá um passinho. Não, então fica à vontade. Então, a gente vai falar sobre as quatro revoluções industriais, começando pela primeira, que aconteceu para a Inglaterra no final do século XVIII para metade do século XIX. Aí é uma das questões de velocidade que eu vou chamar a atenção para as três. Isso é um período de 100 anos, onde você começa a mecanizar os processos de produção e até a migração das pessoas, da população para as cidades. E bom ponto, né? Que mesmo com as condições de trabalho sendo terríveis, a gente começa a ter uma tendência de aumento salarial, com pessoas que começam a ganhar mais dinheiro. De novo, eu vou focar em determinados aspectos para ajudar a gente a mapear um contexto e não entrar em todas as questões de, por exemplo, questões de condições de insalubres e coisas assim, mas mantendo em mente o que está acontecendo em termos, por exemplo, econômicos, né? Enfim. Então a gente vai ter esse aumento da população que tem acesso a bens de consumo e começar também com os salários que essas pessoas têm. Isso vai demorar mais ou menos uns 100 anos. A velocidade também é interessante em termos de 100 anos da primeira Revolução Industrial e também como ela se dá nos outros países. No mesmo tempo que na Inglaterra isso começa no século XVIII, nos Estados Unidos e em outros países da Europa começa no século XIX. No Brasil a gente tem o costume de caracterizar isso como a Revolução Industrial aconteceu no século XX. Então também a velocidade no sentido de o tempo que demora a chegar em outros lugares do mundo. O que a gente não vai ver na quarta Revolução Industrial. Ela acontece praticamente simultaneamente em diversos lugares do mundo. Com aspectos diferentes, mas acontece simultaneamente.
A segunda revolução industrial ela vai demorar um prazo mais ou menos em 50 anos. Ela é mais interrompida pelas guerras no início do século XX do que exatamente do que essa duração ter sido, vamos dizer assim, motivada por tecnologia. É mais o corte mesmo histórico que a gente tem de ter guerra, basicamente do início do século até metade do século XX. Dito isso, o que é o mais importante dela, entre outras coisas, é essa característica de pegar o que estava sendo automatizado lá na primeira revolução industrial e trazer eletricidade. Então você começa a ter esse movimento de, por exemplo, ter máquinas elétricas e levar, são dois efeitos interessantes que a gente vai ter também, da gente construir as redes de eletricidade, os telégrafos e as ferrovias. Os telégrafos e as ferrovias vão ser dois exemplos de efeito de network que a gente também vai ver. Efeito de network também vai dar noção para a gente de como a velocidade das revoluções industriais muda. Você precisa e aí vejam lá, pensem assim, para mover pessoas e mercadorias você precisa de ferrovias. Ferrovias exigem uma infraestrutura absurda, então além de tudo vai demorar um tempo para você construir ferrovias, certo? O que hoje a gente não tem. A gente tem efeito de network quase que, não vou dizer, não é instantâneo, mas é muito mais rápido. Por exemplo, quando você tem um efeito de networking qualquer coisa que você faça de aplicativo, todo mundo tem acesso, você pode em alguns meses ter um efeito desse com pouca infraestrutura, basta você ter o acesso à internet, coisa assim. Isso também vai mudar muito a nossa percepção. Dito isso, um evento muito importante que acontece no final do século, no início do século XX, né, que é com a produção em massa que o Henry Ford cria. Isso abaixa o custo da produção. Então você ainda está na mesma tendência de aumento populacional, de aumento de salário das pessoas, e agora elas têm acesso a bens de consumo que são mais baratos, então elas passam a consumir mais. Isso são tendências que vão acompanhar a segunda e parte da terceira revolução industrial também. E aí vem a terceira revolução industrial, né? Mais ou menos na metade do século XX, de novo, retoma com o fim da guerra, basicamente, e você começa a produzir tecnologia, e o que é o foco da terceira revolução industrial é a informação, é a construção dos circuitos lógicos, é os semicondutores. Isso muda de novo a nossa forma de interagir. E aí, para dar ideia do que eu estava citando de exemplo de efeito de network, né? Que antes a gente tinha as ferrovias com uma grande infraestrutura, os telégrafos. Agora o foco é a comunicação e a gente vai ter a internet. Exemplos de velocidade com que isso acontece. O primeiro computador, ele vai ser comercializado, o primeiro computador comercial, ele sai em 51. Para ele se tornar popular, a gente bota aí 85, certo? E ainda assim, a gente está falando popular para determinados nichos da sociedade localizadamente, certo? Então aí tem uns 35 anos, 34. O telefone móvel, né, o celular. A primeira ligação que a gente tem de celular é em 73. Aí demora mais ou menos até 96 para popularizar o telefone móvel. De novo, a gente também popularizar em determinados pontos geográficos, mas já diminuiu, já são 20 e poucos anos para você ter um efeito de networking de novo. Então a internet, finalmente. A internet vai ser nos anos 80. A gente vai ter o www sendo criado no CERN na década de 80. Vai demorar aí alguns anos, tipo 13, para 1% de toda a comunicação global ser passada pela internet. 2000, isso em 93, 96. No 2000, a gente já tem 51% de toda a comunicação sendo passada através da internet. Isso em 2000. 2007, a gente já tem quase 100% de toda a comunicação sendo passada pela internet. Então a gente está isso já dá, e aí também no sentido de hoje, por exemplo, a gente tem 5 bilhões de pessoas conectadas com algum acesso à internet. Então isso já dá noção de que a velocidade dos efeitos de network já são muito maiores, e a velocidade com que isso acontece ao redor do mundo é praticamente, de uma certa forma, simultâneo. Não vai ter mais aqueles delays de tempo de dezenas de décadas ou de séculos, como teve as outras. E aí vem a questão da quarta revolução industrial. Quarta revolução industrial foi o nome que foi cunhado em 2015
no Fórum Econômico Mundial para discutir quais seriam as diferenças. Então a gente vai ter economistas que vão dizer que na verdade a gente está na continuação da terceira revolução industrial, porque o tema, ainda a grande questão é a informação, é os dados, e vai ter gente que vai defender, por isso a quarta revolução industrial, a velocidade com que isso acontece. Então, por exemplo, a questão da velocidade e da quantidade de dados que a gente tem acesso. A gente está numa média de expectativa de dobrar a quantidade de dados que a gente tem a cada 2 anos. Então, hoje a gente tem mais ou menos 4,4 trilhões de gigabytes e a expectativa é que até 2024 sejam 44 trilhões de gigabytes. Então, a velocidade com que a gente está criando dado está abrindo enormes possibilidades e por isso que muita gente antecipando um pouco as coisas, por isso que muita gente das exatas está sendo tão assediado para ser cientista de dados. Isso também entra com outras questões entra de novo também com a questão de comunicação. Como é que a gente vai, pessoas que são acadêmicas e que não sabem o objetivo da parte executiva, da parte da indústria, entender o que é para ser feito, do mesmo jeito que o pessoal da indústria não faz a menor ideia do que um cientista de dados pode fazer ou tem que fazer. Então, esse diálogo é super importante. Bom, antecipando um pouco as coisas, a questão do escopo com as que as coisas acontecem, né? Por exemplo, a gente vai ter tudo isso, de inteligência artificial, de robótica, de internet das coisas. Então, o impacto também de como o escopo já não está mais tão bem definido e como as interseções já se desfizeram. Então, por exemplo, você consegue fazer um modelo de osso em 3D, imprimir. Ao mesmo tempo você retira a célula-tronco da pessoa, consegue criar o tecido, então você consegue fazer um osso vivo através de tudo isso e implantar na pessoa. Do mesmo jeito que você vai ter drone que vai distribuir medicamento numa área que tem epidemia. Então o escopo ficou muito mais abrangente, não só a velocidade das coisas, dos efeitos de network, mas também vamos dizer assim, a ausência de fronteiras entre diversos conhecimentos e diversos saberes e de formas de utilizar. Não tem limite. E como a gente está tendo esse bando de dados agora, então também não tem limite para o que é que ser feito. Também não tem limites, e ainda está sendo discutido, os limites éticos disso. E como é que a gente vai pensar também em sentido de governança. Faz sentido a gente ter o Facebook retendo dados dentro de um país, quando ele circula e vende essa informação em outros lugares? Por exemplo, o Facebook, quando ele faz propaganda na Europa, ele paga mais ou menos, se você é uma empresa na Europa e você quer ter acesso ao mercado europeu através do Facebook, você paga em torno de 10 centavos de euro por pessoa, vamos dizer assim, por acesso que você vai ter. No Brasil, a mesma coisa, se você quer vender aqui, é 1 centavo, porque exatamente pela falta de regulamentação. Só dando ideia do escopo, né? Bom, então o impacto é nessas questões de senso que eu estava começando a citar, senso de privacidade, né? A nossa noção de propriedade, os padrões de consumo, conhecer pessoas, manter relações, tempo dedicado ao lazer e ao trabalho, enfim, como desenvolver carreiras e como cultivar as coisas. Por exemplo, coisas que não vou dizer que boa parte das pessoas, mas que fazem parte da realidade. Você manter relações completamente online. Você conhece as pessoas, fala com seus amigos, mas você vai manter relações via WhatsApp, via texto, você vai ligar um vídeo. Isso são questões que estão invadindo a nossa privacidade, estendendo a nossa percepção de mundo, tudo acontecendo ao mesmo tempo que a gente está se adaptando e usando, sem ainda ter entendido as implicações disso. Certo? Então essas fronteiras todas, elas se rompem. E vem a questão de hoje, né, que é sobre o que vai ser carreira e o que vai ser trabalho nesse mundo, né? Uma das coisas que eu deveria ter comentado antes é daquela questão da tendência que tinha de você ter aumento salarial e aumento da possibilidade de consumo na primeira e na segunda Revolução Industrial, isso na terceira Revolução Industrial, para os países que saíram à frente, né, como Inglaterra, basicamente a Europa e os Estados Unidos, isso do ponto de vista da classe média deles, eles já sentem desde os anos 80, uma estagnação do salário. E agora com o começo de decréscimo, no sentido de
você está diminuindo a possibilidade dessas pessoas de consumir. Isso lentamente, mas agora também com uma tendência acelerada, que em alguns lugares não se percebe desse jeito, porque de novo a quarta revolução industrial vai ter perfis diferentes dependendo de onde você estiver, mas isso já são questões que se manifestam bem claramente para países que começaram a revolução industrial antes. Ok, não estou voltando para trás. Ok, tá. Então, o que eu vou mostrar para vocês são tendências que estão sendo avaliadas para a próxima década, basicamente. Tendência, e eu queria muito que a gente tivesse em mente no sentido de não tomar isso como determinismo, mas tomar isso e aí cada um faz o que vai fazer com essa informação que quiser, mas no sentido de tanto se preparar do ponto de vista pessoal, de tipo, então eu tenho que planejar minha carreira de acordo com essas tendências, o que faz sentido, porque, como a gente estava discutindo antes, faz sentido sobreviver, mas também pensar coletivamente no que a gente pode fazer para modificar alguns desses fatores, porque ou mudar esses indicativos, né, enquanto sociedade. Bom, então agora eu vou passar um monte de dados, então eu vou ficar mais para canto. Bom, essa é a expectativa, né? A gente está quase na fronteira entre o que é feito por humanos e o que é feito por máquinas, de fato. E em algumas a gente já tem isso, por exemplo, a gente já tem pioneiros no sentido de robôs e coisas assim, nos serviços financeiros e investimentos, né, que faz todo sentido, já são 35%. Na automobilística a gente tem já assim, mais da metade, são robôs estacionários, que faz todo sentido também, os braços de produção, eles começaram antes, né? É inclusive uma das indústrias que a gente tem mais antiga, né? A óleo e gás já tem 52% de robôs aéreos e submarinos, e a aeroespacial e cadeia de fornecimento já tem 42%. É bem interessante, né, porque nesse lado aqui de cadeia de fornecimento, né, um bom exemplo é o exemplo da Amazon, né? Qual é o processo que eles têm, por exemplo, dos armazéns. Os armazéns, boa parte, e cada vez eles estão querendo fazer mais isso, para automatizar a maior parte do trabalho. Então, praticamente na Amazon, hoje, o que você não consegue automatizar, claro que depende de novo, de armazém para armazém, de região para região. Mas a única coisa que ainda não é possível automatizar é o ato de pegar os objetos, né? Então, por isso que tem uma corrida em robótica para desenvolver robôs que sejam capazes de fazer esse movimento de pegar. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ser, por exemplo, vai ter armazéns da Amazon que são completamente automatizados nesse sentido. Não vão precisar mais dessa pessoa que vai ter que pegar o objeto e colocar. E isso gera, nesses efeitos de queda de salário, pessoas que vão se concentrar em áreas, em possibilidades de trabalho que são de baixa remuneração. E até esses tendem a diminuir cada vez mais. Ok. E tecnologias adotadas, né? Como a gente já imaginava, né? Big Data, a expectativa de adoção é de 85% das empresas. Os mercados habilitados para web e aplicativo 75%, internet das coisas 75%, aprendizado de máquina 73%, computação em nuvem 72%. Isso também abre uma discussão que a gente estava tendo um pouquinho antes, que é a questão de que tem muitas empresas, e todas, basicamente, querem fazer algo com os dados que elas têm. Todas querem armazenar dados, todas querem fazer algo. Há muito valor nos dados, a expectativa é de alguns trilhões, em termos de o valor que você pode tirar fazendo mineração de dados. Mas há, de novo, a questão de sintonia, a princípio, do que é uma estratégia para a aplicação de Big Data, e isso tem que vir da parte executiva, e entre quem faz isso, que é o cientista de dados, o analista de dados. Essa integração ainda não está clara, então no meio do caminho o que a gente chama, já tem alguns lugares que tem, são os chamados tradutores analíticos, que vão ser pessoas que vão ser capazes de conversar com a executiva e ao mesmo tempo entender pelo menos a base do que é feito pelos cientistas de dados para poder traduzir esses objetivos e planos. Ok, e panorama das atividades profissionais.
O panorama é que, apesar de você ter uma queda, né, de 75 milhões de posições, você tem um saldo positivo de 133. Então, no fundo, de uma certa forma, o que você tem é um saldo positivo. Então, ninguém vai ficar pensando em números absolutos, não há um perigo de as pessoas ficarem desempregadas, por exemplo. Só que na prática existe a questão de que essas posições que vão ser criadas, eles precisam de pessoas que sejam capazes de atuar nisso. E aí é que está a lacuna, de pessoas treinadas o suficiente para pegarem essas vagas e esses trabalhos. A gente vai falar um pouco mais adiante. Para dar ideia do que seria isso em termos de posições eliminadas, né? Encarregado de entrada de dados é meio óbvio, né? Você não precisa mais de alguém manualmente fazendo isso, e a tendência é que você acabe com esse tipo de coisa. A mesma coisa para encarregados de contabilidade. Secretariado executivo administrativo. Isso é muito interessante porque, de novo, as pessoas cada vez elas tomam mais conta dos seus próprios afazeres ou elas vão utilizar softwares e outro tipo de coisa para fazerem as próprias agendas e coisas assim. E ainda existe a possibilidade de você terceirizar o serviço de secretariado, de administração, como outros trabalhos também. Vamos colocar o secretariado. Então, você não precisa de uma secretária, um secretário, de todos os seus dias, de 8 a 5 da tarde, mas de repente você precisa naquele dia por algumas horas. E você precisa de aquele dia de algumas horas e você pode terceirizar com o cara da Filipinas, por exemplo. Se eu estou nos Estados Unidos, o cara da Filipinas fala bem inglês, ele tem uma boa cultura de trabalho, então por umas 3 horas eu consigo pagar menos para ele do que eu pagaria para uma secretária nos Estados Unidos. E é assim. E existem, por exemplo, estratégias governamentais de determinados países para incentivar a exportação desse tipo de trabalho. E aí não vai só para o secretariado, vai valer também para trabalhos, por exemplo, de design, ou até trabalhos de dados que sejam mais simples e mais fáceis e esporádicos e tal. Quem mais? Operadores da linha de trabalhadores de montagem, esse exemplo da Amazon, por exemplo. A tendência que você tem em reduzir em aumentar a automação de trabalhos simples, por exemplo, de armazenagem, coisas assim. Existe uma tendência que eles, provavelmente vocês já ouviram falar, nos anos 90, quando a gente falava muito de offshore, que era a galera levar as fábricas para lugares onde o salário fosse mais baixo, a mão de obra fosse abundante. Hoje a tendência começa no que eles chamam de next shore. Next shore é você trazer as linhas de produção e de montagem para onde você tenha 3 coisas. Um é a infraestrutura. O outro são profissionais extremamente qualificados. E o terceiro é estar próximo do consumidor. Então há uma tendência de você não estar interessado em montar veículo elétrico. Se você tem a sua empresa na Alemanha, você não quer necessariamente montar o seu veículo elétrico na China, porque você quer entregar rápido para o seu mercado na Europa. Então, e aonde você vai ter profissional bem qualificado também vai ser na Europa. E onde está o seu consumo também na Europa. E onde vai ter infraestrutura também. E por aí vai. Então, a China vai servir a China nesse sentido e a Europa vai servir a Europa e por aí vai. Então, nessa tendência também. Trabalhadores de atendimento ao cliente, né? Também, todo mundo aqui já está mais do que acostumado com aqueles robozinhos que ligam, né? O que é interessante na parte dos robozinhos que ligam, até mesmo as empresas que são de telecomunicações, elas estão interessadas que não se use tanto robozinho para ligar para as pessoas, porque acaba que as pessoas não atendem o telefone se ficam vários robozinhos ligando. Então, há tendências, por exemplo, em regulamentação, que já está rolando nos Estados Unidos, de telecomunicações, empresas grandes de telecomunicações se juntarem para investirem dinheiro para fazerem, por exemplo, dupla checagem das ligações, para ter certeza que antes de passar o telefonema para você, não tem um robô ligando. Coisas assim já estão acontecendo. Acho que eu já dei bastante exemplo, vamos indo para adiante, né? Posições criadas, né? A gente já falou bastante, não bastante, mas a questão da importância do porquê que esses analistas e cientistas de dados estão sendo tão requisitados. Todo mundo quer extrair valor dos seus dados, todas as indústrias. Então, a possibilidade de trabalhar com dados é infinita, é em qualquer lugar, trabalhando em qualquer tipo de objetivo, né? Mesma coisa na questão do pessoal que é especialista em aprendizado de máquina, inteligência artificial. E aí vem questões mais específicas, né? Gerentes gerais de operações, desenvolvedores, analistas,
profissionais de propaganda e venda, especialistas em Big Data, transformação digital e novas tecnologias, desenvolvimento organizacional e tecnologia de informação. Então, basicamente, dá para resumir aqui, é assim, você precisa de gente para trabalhar nos dados, você precisa de gente para criar processos e produtos que sejam eficazes e que tenham a ver com o que o consumidor quer, e você precisa de gente organizando essa zona toda e essa multidão de pessoas, que fica cada vez mais sofisticado, porque, de novo, a gente já falou um pouco sobre isso, são pessoas que não estão acostumadas a trabalharem juntos. O pessoal de dados está vindo sem ter, pelo menos a boa parte, sem ter noção do que são os objetivos de parte executiva, e o pessoal do executivo não faz ideia do que ciência de dados é capaz de fazer, só sabe que precisa. Ok? Bom, isso a gente já comentou, mas é para fechar, nesse sentido de você ter essa polarização dos salários. Os salários que vão ser muito baixos, ou salários que vão ser muito altos, e uma classe média espremida no meio entre o salário muito baixo ou o salário muito alto. Isso tende a acontecer mais, e é o que os países em desenvolvimento já estão sentindo, e é por isso que a classe média, por exemplo, nos Estados Unidos, fica desesperada, porque ela só vê a qualidade de vida dela decaindo, né? Exatamente por esses efeitos. E isso também acarreta aumento de desigualdade social. Ok. Tá. E aí vem o que seriam as habilidades esperadas, né? De novo, a gente tem um excesso de posições. A tendência é que a gente tenha mais posições do que exatamente menos possibilidade de trabalho. A questão é como a gente vai como é que a gente vai se requalificar, né? Então, quais são as atividades mais importantes? Pensamento analítico e inovador, né? Aprendizado ativo e estratégia de aprendizado. Entra muito nessa questão de você não só pegar a informação, vamos dizer assim, é o fim do saber enciclopédico. Você abre uma enciclopédia e você sabe citar alguma coisa que está lá. Não, isso não é mais importante. Então, isso aqui é o fundamental, não só a informação que você tem armazenada. Criatividade, originalidade e iniciativa, design e programação de tecnologia, pensamento e análise críticas, resolução de problemas complexos, liderança e influência social, inteligência emocional, raciocínio, resolução de problemas, avaliação e análise de sistemas. O que se vê, e essa é a tendência, é que os problemas fiquem cada vez mais complexos, como a gente viu, a questão do escopo, então os problemas ficam cada vez mais complexos, então você precisa trabalhar com diversos saberes, diversos setores sociais também, então você precisa, e também pessoas que respondam rápido, no sentido de você ser capaz de sentar, estruturar um problema, saber priorizar e atingir um objetivo rápido. Se vocês já ouviram falar de método Agile, né, ou ágil, seja lá como for, entra muito nessa questão de mudar de gerência. Uma é a gerência que acho que a maioria das pessoas aqui também está acostumada, mas foi assim que eu aprendi também, que é o estilo cascata. Você pensa no problema e vai resolvendo etapa por etapa, então você vai esbarrando nos riscos e no que você precisa fazer ao longo do processo. Você não senta para pensar no todo. O método Agile, ou ágil, como vocês queiram, você junta um grupo de pessoas, de preferência que tenham características complementares, mas o mais importante, você pensa nos processos de pequeno. Então você não vai fazer um produto ou vai entregar um serviço, você vai fazer ele em pequenas partes, para você testar a capacidade dele de crescer. E de adaptar rápido também a mudanças que você tenha, depende do contexto, se é serviço, se tem a ver com o consumidor, ou se é tecnologia. Você faz isso em pequenos sprints para criar cada vez a coisa mais complexa, né? Muito interessante, a propósito, pausa aqui, o pessoal nos Estados Unidos já na formação científica, no mestrado, no doutorado, já tem acesso a cursos mesmo científicos para treinar físicos em método ágil, entender as diferenças e já passar a utilizar isso no dia a dia do laboratório ou no dia a dia mesmo de pesquisas acadêmicas abstratas. Ok.
No Brasil, as habilidades em crescimento são muito parecidas também, com muito interessante no sentido de que uma das mais importantes para o Brasil, dado as pessoas que responderam, é a questão da resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. O que faz todo sentido se a gente pensar que a gente vive passando de uma crise para outra. Então a gente tem que ser ainda mais ágil, mais dinâmico, mais resiliente. De novo, são tendências, né? Do mesmo jeito que existe a questão de nós nos adaptarmos para sobrevivermos e coisas assim, também existe a questão de como é que a gente pensa nesse sentido de, vamos dizer assim, não diria reduzir a crise, mas reconfigurar o que seria o nosso planejamento de ciência e tecnologia, por exemplo, em nível nacional. A gente não precisaria estar passando por situações assim se fossem as coisas configuradas de outro jeito, né? Com outras pessoas também. Enfim. Entra a questão da requalificação, né? Essa é a expectativa que se tem, que em geral, no mundo, todo mundo precisa de mais ou menos uns 100 dias de requalificação. Por ano? Por ano. E entra numa questão bem interessante de tendências. Quais são as tendências que está se vendo hoje que a gente precisa pensar em como a gente vai mudá-las, né? A tendência, quando você pergunta nas empresas e nas indústrias e tal, eles pensam eles não pensam na requalificação, eles ainda pensam em contratar gente que esteja pronta. Não vai funcionar porque não tem gente pronta. Eles pensam quando pensam em requalificar pessoas que tendem a ter um trabalho, vamos dizer assim, menos... trabalhos mais ligados à parte executiva, porque eles, quando pensam em termos de empresa, pensam sempre em proteger, vamos dizer assim, o gerente ou o cara que é o vice-presidente, coisas assim, para que eles se requalifiquem rapidamente para acompanhar as mudanças, né? E do que realmente... Então, você pensa nesse sentido de requalificar. Quando, na verdade, quem está mais em risco, como a gente imagina, é quem está com mais potencial, mais abaixo, vamos assim, em posições menores e com mais potencialidade para serem automatizadas e coisas assim. Então, isso a gente precisa mudar. Como é que a gente vai mudar isso em termos de convencer governança a instituir modos, jeitos de requalificar as pessoas, porque vai todo mundo precisar de requalificação de um jeito ou de outro. Como a gente vai fazer isso e como a gente vai também convencer as empresas a agirem de outra forma dentro, né, dos próprios serviços. Mas, de novo, o mais importante é a gente pensar mesmo em nível social, como é que a gente faz isso socialmente. Nunca ficar esperando que a iniciativa privada pense nisso. E aí eu não estou nem falando no sentido de descrédito da iniciativa privada, é mais no sentido de que não tem que vir deles mesmo. É por isso que existe governo no sentido de direcionar para onde as coisas vão. Você não espera que o Facebook proteja os dados dos clientes. Você conversa, como é que você define qual vai ser a regulamentação para a qual você vai submeter o Facebook. E não você conversar com ele, mas agora você se comporta bem? É isso, claro, agora eu me comporto bem. Não faz sentido isso. Outras condições da requalificação que mudam o perfil de como a gente vai pensar em trabalho. Para requalificação, a gente vai ter o tempo todo a formação, né? Vai estar o tempo todo aprendendo, o tempo todo utilizando aquele material novo, o tempo todo filtrando com o que a gente já tinha. Mas também existem essas questões do aumento da expectativa de vida e da redução da taxa de natalidade que criam vamos dizer, desafios extras. Então a gente vive mais, tem menos gente para vir trabalhar depois de nós, basicamente isso. Então a gente também tende a trabalhar mais. E esses limites entre estudo, período de trabalho e aposentadoria, eles na verdade se perdem para você ficar sempre aprendendo, sempre trabalhando, e aposentadoria eu não acredito mais que vai acontecer, na opinião pessoal. Então, bom, esse é só a síntese do que a gente viu até agora, no sentido de que as horas que a gente vai trabalhar, né, as habilidades, a localização e os tipos de contrato. Entra em várias coisas, né? A facilidade com que a gente tem também de, por exemplo, todo mundo entrar e ser freelancer para alguém em outro país e vice-versa, e você não tem mais fronteira de trabalho, porque além de fuso horário, se você está trabalhando para alguém em outro lugar, também tem a questão de estar sempre conectado, então você está sempre disponível para trabalhar mais, enfim. Esses são contextos, a síntese disso. Bom, certo.
é basicamente a síntese do que a gente acabou de falar, a gente continua aprendendo o tempo todo. E a necessidade da gente redesenhar e a gente pensar nisso na construção das nossas próprias carreiras. Como é que a gente vai fazer isso ao longo, né? Acho que a gente ainda tem muito essa ideia de, por exemplo, formação científica, então ainda pensar numa carreira bem linear, no sentido das etapas estarem bem definidas. Essas etapas, elas já não estão mais bem definidas, né? Isso, de novo, chama sempre mais atenção porque a gente está em crise, mas ao mesmo tempo abre possibilidades para a gente fazer um monte de outras coisas, né? Então tem esse lado tem o lado do desespero, mas também tem o lado das inúmeras possibilidades que a gente pode fazer, inclusive de mudar e ajudar a mudar para quem vem depois de nós não ficar tão mal assim. Tá? Ok, e aí entra a questão da formação científica, que eu estava já antecipando. Uma das questões que eu acho que a gente tem que ver diferente na formação científica é porque ela fica sempre muito confusa e muito entremeada com uma carreira científica, certo? A gente está tendo a formação científica ao mesmo tempo que está tendo uma carreira científica. E fica muito difícil de ver o limite de um e de outro, porque a gente acaba, mesmo que não seja no sentido de CLT ou funcionário público, mas é um emprego também que a gente tem. Então a gente vincula as três coisas como elas fossem uma só. Mas é importante a gente ter em mente que são etapas diferentes, mesmo que elas sejam simultâneas. Mesmo que o seu emprego seja uma bolsa de mestrado enquanto você produz ciência e é formado cientificamente, é importante ter noção de que você vai poder usar a sua formação científica em outras áreas ou em outras carreiras e outros empregos. E entender também que emprego e carreira são coisas distintas, né? Uma coisa é você pensar numa carreira a longo prazo, onde você vai ter etapas ou objetivos diferentes, que podem ao mesmo tempo permear diversas carreiras, dependendo do seu ponto de vista, ou vai permear uma carreira só, ou um emprego só, ou uma carreira só com vários empregos. Pensar sempre nessas possibilidades de deslocar esses três conceitos, né? E não juntar tudo no mesmo bolo. Bom, então vamos lá, né? Carreiras possíveis. E eu vou colocar aqui uma lista de coisas, de carreiras possíveis, sem entrar, e depois a gente pode discutir, mais para possibilidades e não discutir exatamente qual é a probabilidade de cada coisa, se vai ter aonde e quanto. É mais pensar no tudo o que algumas coisas que cientistas podem fazer, né? Uma é a mais óbvia, que é a que a maioria das pessoas quando entra numa formação científica espera, é uma vida de pesquisador, que pode ser em ciência básica ou industrial ou aplicada. E aí em qualquer indústria, de novo, entra o mundo do Big Data, que entra na possibilidade de você trabalhar em qualquer indústria, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, que praticamente todo mundo. Mas isso não se reduz só a isso, né? É só realmente um exemplo do que vai ter mais demanda, de uma certa forma, e vamos dizer assim, também do ponto de vista nosso, de ser mais fácil para a gente adequar as nossas habilidades e aplicar, né? Principalmente para quem já tem experiência fazendo catálogo de galáxias e coisas assim. Exemplos de como é que se traduz coisas desse tipo, né? Por exemplo, eu trabalho numa empresa de consultoria que eu tenho. Então, coisas que, por exemplo, os meus clientes têm dificuldade. Tá, mas aí eu vou contar que eu trabalhei analisando o catálogo tal para chegar à conclusão se a estrela tal existe. Isso você não escreve no seu currículo. O que você vai escrever no seu currículo é algo do tipo: eu usei a linguagem tal para avaliar 2 bancos de dados que no total tinham não sei quantos terabytes e isso me gerou não sei quantos pontos de dados que eu tive que calcular a correlação. Isso eles entendem. A parte das galáxias, não muito. Então, por exemplo, em relação a... esse é um momento de dicas, né? Por exemplo, qual é a sua experiência em projeto? Aí, de novo, a pessoa não tem projeto porque ela acha que ela só trabalhou na academia, então não tem experiência com projeto. Você tem experiência com projeto. Porque se você escreveu para pedir hora para telescópio, isso é um projeto. O que você pode fazer, ao invés de colocar as horas que você conseguiu no telescópio, calcula, ou com certeza tem nos telescópios, quanto vale aquelas horas em dólares. Isso as pessoas entendem também, né? Então ajuda a fazer esse papel de tradução, né? Sinto que pessoas gostaram do que eu falei. Mas ok, continuando. Algumas ideias que são, de novo, as óbvias, pesquisa, ensino. Na política também existe espaço para cientista. Existe diplomacia científica, para quem não está sabendo. Não no Brasil.
Não no Brasil. No Brasil não tem diplomacia. Mas, apesar da zona que a gente está vivendo, teve uma escola de diplomacia científica, tipo, mês passado na USP. Então, existe. E eu acho que a gente tem que se empenhar mais em participar, porque é claramente necessário, né? Exemplos de diplomacia científica, a gente tem ciência em diplomacia, o que vamos dizer assim seria o mais óbvio, quando você tem relações internacionais e você quer, por exemplo, trazer medicamentos ou você quer trazer tecnologias, então é a ciência aplicada direto na diplomacia. Mas a gente também pode ter diplomacia em ciência, por exemplo, quando você tem uma colaboração internacional do tamanho do CERN, exige um capital de diplomacia, vamos lá. E também você tem ciência para a diplomacia, né? Ao você ter colaborações internacionais que fomentam e que melhoram as relações internacionais. Então existem várias possibilidades aí. Fora, de novo, fora outras questões também, né? De novo, são só algumas, né? Só para dar uma ideia do que dá para fazer, né? E da mesma coisa nos negócios. Consultoria, você vai ter muitas indústrias que gostam de doutores porque vão ter pensamentos analíticos e bem estruturados para resolver problemas. Porque basicamente são pessoas treinadas para resolver problemas. Vai ter que ter uma requalificação de novo, talvez curta, talvez longa, isso vai depender muito de cada um, mas isso é muito possível de ser feito na indústria. Mas também é possível de ser feito consultoria especializada. Você é muito bom em certa coisa, como a gente viu, por exemplo, aprendizado de máquinas, e você pode fazer consultoria para as empresas também. Comunicação científica, né? Então, aí tudo que vocês possam imaginar. Comunicação científica não vai ser só a divulgação científica, né? Você vai ter tanto na parte de universidades e museus e centros de pesquisa assim, né, que servindo dentro da instituição para fazer os trabalhos de divulgação e de comunicação científica, mas você também vai ter isso nas empresas e em outras indústrias. Você precisa de pessoas especializadas que façam o processo de comunicar, que pode ser até de vender produtos. Por exemplo, o pessoal da biologia está mais acostumado com isso, a ser contratado para fazer o papel de vendedor especializado. E aí não é um vendedor qualquer, é realmente alguém que precisa ter doutorado para argumentar com farmacêutica, com cliente, com hospital e coisas assim, né? Mas tem outros exemplos também. Do mesmo jeito que a gente pode trabalhar fazendo editoração de revista, de publicação, ou saindo completamente fora da caixinha e criando o próprio podcast e o canal no YouTube e afins, certo? Empreendedorismo. Aí vem a palavrinha também chave, né, do século, né? E o que eu acho bem interessante no empreendedorismo, apesar de ter colocado startup aí, é porque realmente incentiva uma iniciativa própria em resolver as questões. De novo, eu sequer acredito que a gente tem que pensar nesses problemas desse jeito do ponto de vista individual. Acho que a gente tem que pensar dos dois jeitos, sempre no individual porque a gente tem que dar um jeito de sobreviver e ao mesmo tempo coletivamente. Então, eu não estou pensando que o empreendedorismo vai resolver o futuro do mundo, porque cada um por si, e quem quiser, que acredita em Deus, talvez, mas, enfim. Mas há sim a possibilidade de a gente sair, ser cientista e sair e desenvolver a própria startup, coisas assim. Coisas que tem no Rio de Janeiro. Tem o Núcleo de Inovação Tecnológica, que fica no CBPF, que vocês devem saber. Se não souberem, é bem interessante, é bem legal, eles dão noções disso. E o que eu acho importante, em geral, a gente pensa em startup, o pessoal da ciência aplicada, que já vai sair com experimento. Mas eu vejo também, o que eu estava falando antes, da gente criar recursos para nós mesmos. Então, eles têm cursos, eles têm palestras e coisas assim, que eu acho que é interessante para abrir a cabeça, para pensar de outras formas, né? Não necessariamente que cada um de nós vai abrir a própria empresa, mas pensar de outras maneiras. E, inclusive, experimentar, porque não, os hackathons são excelentes oportunidades para a gente interagir com pessoas diferentes. Então, fazer pequenos times, onde vai ter um cara de design, um cara de negócios, um cientista, enfim, para ter essas experiências que agregam muito para o desafio que a gente vai enfrentar, porque a gente não faz ideia, né? Lembrando que a gente vive em crise, então é sempre bom criar resiliência, né? E o que eu quero dizer com carreiras lineares versus carreiras não lineares, né?
de novo, naquele sentido, a gente às vezes pode esperar que a carreira seja com etapas bem definidas. E ela pode até ser, mas ela pode não ser, e não ser pode ser uma coisa boa. No sentido de pensar realmente nos cientistas como pessoas que atuam em setores diferentes da sociedade e você faz o que quiser. Não ficar pensando de novo naquela, com limites entre o cientista que trabalha na academia e o que trabalha fora. O mais importante é a gente ter aliados, certo? O mais importante é que as pessoas, mesmo que elas trabalhem em outros setores, elas continuem sendo cientistas, porque a formação delas ainda é essa, mesmo que a atuação não seja. Até para a gente poder, em algum momento, né, que eu espero que não seja tão longo, a gente poder pensar no que vai ser planejamento de ciência e tecnologia no país. E para isso a gente precisa de pessoas capazes de pensar no complexo, de entender o que está... Pensar em opções que não são tão limitadas ou a ciência é pública ou a ciência privada. Não é um mundo de duas opções. Existe toda uma estratégia ali. Depois, se a gente tiver tempo e quiser conversar, tem vários exemplos legais de como é que Estados Unidos e a Alemanha pensam, né, também. Ok, o que mais? Então, eu coloquei formato na astronomia, mas de uma certa forma são pontos fortes de formação científica em geral nas ciências duras, vai ser assim, né? A capacidade de usar o método científico, né? De criar hipóteses, de criar métodos de testar, de analisar, de apresentar esses resultados. Isso são coisas que são fundamentais na formação científica, mas que ao mesmo tempo, às vezes, a gente não dá devida atenção no potencial que isso tem para várias coisas. Então, inclusive, aplicar diferentes metodologias científicas nos nossos próprios trabalhos para aprender, para ficar melhor ainda, vamos dizer assim, até para entender quando o método científico tem as suas próprias limitações. Mas isso a gente só faz realmente praticando e não só assumindo também que por ser um ponto forte na formação acadêmica a gente já saia sabendo, né? É bom checar isso ao longo da formação, certo? Bom, aqui técnicas aplicáveis a várias carreiras. Vocês têm melhores exemplos do que eu, mas enfim, tudo que vocês possam imaginar em termos de linguagem que vocês utilizam vai ter, de alguma forma, vai poder ser utilizado. Resolução de problemas complexos, porque obviamente você pensa num projeto de mestrado, doutorado, são 2 anos, são 4 anos, então necessariamente é um problema complexo que você está tendo que reavaliar e revalidar em vários momentos. Pensamento analítico, pensamento crítico. Saber aprender ativamente, né? A habilidade de você pegar a informação e utilizar para resolver outros problemas. No que eu já tinha falado, né, o ponto forte não é porque a gente está na formação científica, a gente assume que é muito bom em tudo isso. Cabe a gente garantir que a gente vai sair muito bom nisso, né? Também faz parte. Ponto de atenção, mas aí de novo mais na formação científica. O ponto que eu queria levantar mesmo é na questão da comunicação. É um clichê que existe de que o pessoal que sai de exatas não sabe se comunicar bem, em geral, e o pessoal que se estiver pensando em outras carreiras com outros setores é o que se espera da gente e infelizmente é o que acontece. A gente tem realmente uma dificuldade de se comunicar. Então, sugestão, praticar. E se alguém precisar de sugestão de como divulgação científica, escrita, oral, feira de ciência, realmente se joga, porque ajuda muito. Do tipo, a pessoa, eu tive um cliente que falou assim, ele trabalha como cientista de dados e ele nunca imaginou que o trabalho dele como divulgador científico fosse ser tão, ele usar tão na prática, a habilidade que ele desenvolveu, como falar. Tem toda a questão de como aprender o que é, como dizer assim, a linguagem executiva, mas algo de você já ter a facilidade, já saber se comunicar com pessoas diferentes, já ajuda muito, né? Resiliência, tolerância ao estresse, entra nessa questão de... tolerância ao estresse eu acho que a gente tem, de uma certa forma, né? O que eu queria falar, encerrar, sempre pensando nessa questão de... Existem inúmeras possibilidades de carreira, inúmeras possibilidades de emprego. Exige, sim, que a gente pense socialmente para onde a gente quer que as coisas vão e também exige, do ponto de vista individual de cada um, avaliar quais são as melhores escolhas para nós, né? E
pensar como é que a gente pode colaborar também entre outros saberes e entre outras indústrias e descobrir e ir atrás, né? Então, por exemplo, em estratégia, eles têm uma das formas de tomar a decisão que é bem comum, bem batida, que eles chamam de SWOT em inglês e que em português se traduz para FOFA, que é o plano onde você compara as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que é basicamente o que se chama de framework para avaliar, e aí vocês vão ter trocentos, o que vocês quiserem, eu só estou dando um exemplo de formas para a gente ser proativo em buscar soluções que já existem em outras áreas. Várias outras pessoas fazem isso, e a gente ter esse acesso, tanto em buscar quanto também em abrir o canal de diálogo, né? Então, é bem simples mesmo, a ideia é que você vai ter os seus atributos pessoais aqui e as questões externas aqui. Entra na questão de, por exemplo, eu quero muito fazer X na vida, sei lá, mas você vai levar em consideração no que você não é tão bom e, ao mesmo tempo, o que seria externamente as suas oportunidades e as suas ameaças. É um framework que as pessoas usam tanto para avaliar as próprias carreiras, como também para fazer avaliações de negócios e coisas assim. É bem simples, é bem batido. Tem outras formas de estruturar problemas que as pessoas usam. Eu dei só esse para dar um gostinho de infinidade de coisas que se pode usar e saber, mas principalmente para dar de exemplo que antes de se desesperar ou qualquer coisa assim, dá para sentar e dá para bolar um plano de como agir. Seja um plano pessoal, seja um plano para o mestrado, para o doutorado, ou para a carreira, ou para resolver coisas maiores. Bom, e basicamente é o que eu queria encerrar. Sempre pensando que cientistas são bons resolvedores de problema. Então, o que mais tem é problema para resolver, problema para a gente é oportunidade. Tanto a oportunidade de criar, quanto a oportunidade de emprego, quanto a oportunidade de carreira. E meu contato também, LinkedIn, qualquer coisa, quem quiser.